A estátua do almirante. Boa noite, Anne Matheus. Gosto. Ela ia ter que tirar isso aqui, né, Ana? Gosto muito do seu canal e ouço até na cozinha ao fazer o almoço. Ai, que chique. Não tem nome no relato, fica tranquila. Valeu. Moro no Rio de Janeiro. E esse relato é contado por meu avô. A estátua do almirante. Na década de 60, num quartel da Marinha, durante o expediente, os marujos rasos faziam o serviço de limpeza do rancho, faxinavam a cozinha e o pátio, aparavam a grama e pintavam de branco o meio-fio. Naquele pátio havia uma estátua de bronze de um almirante que teria sido um herói e grande comandante daquele quartel no século XVIII. A estátua possuía um porte austero e um ar de muita seriedade, além de sisuda afeição. O sargento que comandava os marujos rasos na faxina, então ordenou que 2 deles dessem um brilho na estátua. Pegaram então o material necessário para lavar e polir o bronze do qual era feito o monumento. Por trás do sargento, é claro, puseram-se a reclamar do serviço, por trás dele, né? E um dos marujos começou a escarnecer da estátua. Apertava-lhe o nariz, dava-lhe tapinhas na bunda, amarrava pano na cabeça, enfim, desrespeitava aquele monumento como um velho e importante homem. Desrespeitava aquele monumento como um velho e importante homem que havia sido, e principalmente a patente a qual representava, né? Todos riram da brincadeira e zoação feita pelo marujo. Passadas as horas, na escala de serviço noturno, estava uma das guaritas do quartel, o dito marujo responsável pela zoação feita com a estátua. Assumiu então seu posto exatamente à meia-noite, e o mesmo ouviu passos. Assumiu então seu posto e, exatamente às 0 horas, à meia-noite, o mesmo ouviu passos lentos e pesados. Com a arma em punho, no local com pouca iluminação, perguntou quem estava ali. Não houve resposta, mas qual não foi sua surpresa ao ver o almirante em questão em carne e osso, dirigindo-se a ele com um ar muito descontente. O marujo tremia perante aquele velho lobo do mar. Ajoelhou-se e de tanto medo urinou nas calças. O almirante empunhava um chicote e aplicou-lhe umas 10 chibatadas nas costas. O marujo gritava e chorava com a cabeça baixa, encolhido no chão. Acordou pela manhã na enfermaria do hospital com as costas feridas e sangramento, com marcas de vergões enormes por toda a região dorsal. Contou o que houve e, é claro, não acreditaram nele, a não ser os colegas que viram a zoação com seu tão antigo superior. Relato nos contatos por meu avô que... relato contado por meu avô que, como o almirante, também foi um velho lobo do mar. Beijo, espero que tenham gostado. Muito obrigada, um beijo para você, pro seu avô. E... que legal lá, vai desrespeitar o morto. Ela tentou nos separar, inveja de relacionamento, olha lá. Nossa, que chique, ó. Conte sem preocupação, nomes estão trocados ao longo do relato. Caso necessário, para relato bônus, pule o prólogo. Ai, meu Deus, que chique. Tem gente que escreve prólogo, eu nem sei direito o que é prólogo. Olá, Ana, me chamo Berlim. Olha só, o nome fictício mais bonito, meu Deus. E sou fã do canal há algum tempo. Não vou pular o prólogo, não. Acompanho todos os dias, apesar de não poder enviar superchat, mas eu já peço que, caso possa, leia um dia desses meu outro relato, tá? Enviei o mesmo no ano retrasado, gostaria de mandar beijos mesmo. Tá.
Bom, em 2014, eu, aos 16 anos, era apaixonada por um amigo que nunca me deu bola. Quem nunca, né? O mesmo acabou tendo um filho com uma moça, mas com uma moça mais nova do que eu. E depois de 2 anos teve o segundo. Ambos ficaram juntos durante muito tempo por causa das crianças. E esse ano, esse mesmo amigo, que chamarei de Elon, acabou vindo atrás de mim e acabamos começando um relacionamento. Eu ainda gostava dele. Passaram-se algumas semanas e a ex-namorada dele ainda gostava dele, usando as crianças como uma desculpa para continuar ao lado dele. Com tudo isso, acabei, depois de algum tempo, terminando com o Elon, por causa de todo o inferno que a ex-namorada fazia na minha vida e na vida dele também. Ele acabou descobrindo que tinha múltiplas personalidades depois que terminei com ele, e ele acabou ficando muito frio, coisa que não era antes. Se antes era um príncipe, agora era extremamente malvado comigo, mesmo dizendo que ainda me amava. Uma semana se passou e eu acabei descobrindo por um amigo em comum com a ex do Elon que ela havia feito um amigo em comum com a ex do Elon que ela havia feito um trabalho para nos separar e acabou conseguindo. Não satisfeita em nos separar, ela fez uma maldição para o Elon, o que ocasionou com tudo que ele acabou sofrendo depois. Já eu ando muito deprimida e com saudades de Elon. A moça em questão, por algum motivo, acabou indo embora da minha cidade junto com os filhos que teve com ele. Elon continua deprimido e completamente frio. Me afastei completamente dele depois disso. Isso tudo aconteceu em 2 meses. Desculpe pelo relato não tão curto. É curto, sim, mas teve detalhes que não podia deixar fora. Obrigada por ler. Caso queira me dar dicas para superar toda essa história que é bem recente, eu agradecerei. Tenho um carinho enorme por toda a sua equipe. Beijos, Ana, Robson, Matheus, Vitório, Pei e todos os envolvidos nesse projeto incrível. A minha dica é: põe aquela roupa e o batom, entrar no carro, amigo, aumenta o som, a moda é boa. Olha, não tem só um homem no mundo, não. Eu não sei, eu falo assim porque eu não sei. Para algumas pessoas não é tão fácil assim esquecer e tal. Mas sei lá. Não sei qual a sua religião. Faz aí uma oração, pede para Deus te livrar disso daí e tenta esquecer. Parte para outra. Vida continua. Sua felicidade depende de você e não dos outros, tá? E o que tiver que ser, vai ser. O que é seu tá guardado. O que não é, não é. Ó, bem esclarecedor meus conselhos, hein? Não sou a boa conselheira. E olha aqui, meu cachorro endiabrado. Boa noite, Ana, Matheus e Assombrados. Estou aqui mais uma vez escrevendo um relato. Pois quando estava ouvindo o relato sobre o cachorro maledito, lembram? Me fez voltar à minha adolescência e me recordar do pesadelo que vivemos com o nosso cachorro de estimação. Tudo começou quando eu tinha apenas 9 anos de idade. Hoje, tenho 10 anos a mais. Caçulinha de um irmão e 2 irmãs, encontramos pelo nosso bairro um vira-lata novinho, muito lindo. Pedimos ao meu pai para adotarmos ele e com muita insistência o meu pai aceitou ter o Dinger na casa. Apelidamos de Dindim para ficar mais fácil a pronúncia. Até o Dindim ficar adulto, tudo ia bem, tirando a casa que era muitas vezes acometida por uma energia pesada e situações sem explicações acontecem até nos dias de hoje, é isso? Janelas e portas que se fecham sem ter entrada de nenhum vento, e chegamos a ouvir gargalhadas em alguns cômodos quando ficamos só nós, os filhos, na casa, e também brigas constantes entre meus pais. Tudo isso começou a acontecer depois que o cachorro chegou em casa, é isso? Tá. Minha mãe, muito evangélica, nos levava à igreja desde pequeninos.
E assim, com o tempo passando, Dindim cresceu e se tornou um cachorro de pequeno porte e escolheu meu pai como dono. Ana e assombrados. Aos poucos, o cachorro, de meigo e dócil, foi mudando. Em muitas situações, ele começava a rosnar por nada, principalmente à noite, quando voltávamos dos cultos. O semblante dele mudava, os olhos tinham uma luz avermelhada. E em uma situação, ele mordeu o meu irmão com um ferimento grave, sem ao menos o pobre menino ter feito nada. Nós sentíamos que às vezes as coisas que habitavam na casa possuíam o cachorro e aí ele mudava. Começamos a ter medo dele e não fazíamos mais nem carinho. Só o meu pai que ele deixava chegar perto e assim se seguiu por um bom tempo. Minha mãe levava ele sempre para passear quando ela ia fazer caminhada e numa dessas ele conseguiu se soltar da guia, onde do outro lado ele conseguiu se soltar da guia e do outro lado havia uma pista. E ele foi atropelado e quase que a minha mãe foi atropelada também tentando salvá-lo. Até hoje, essa história nos intriga. Será que um cachorro pode ser vítima de possessão de entidades? Bom, foi esse o relato, espero que alguém possa ajudar na explicação. Muito obrigada. Então, assim, ela acha estranho o fato de o cachorro ter... Que cachorro era esse? Era tipo um pincher, alguma coisa assim? Então, eu não sei, né? Tinha que ver todo o contexto, tudo que estava inserido, por que o cachorro passou a ficar nervoso. Será que é espiritual? Será que era alguma coisa do cachorro mesmo? Alguma situação? Qual a idade das crianças? As crianças não enxuriçavam ele? Porque tem cachorro que tem uma personalidade que aguenta tudo, sabe? Você pode brincar, vamos dizer, quem tem esse tipo de personalidade geralmente é, por exemplo, um labrador. O labrador é calmo, pode brincar com ele, não sei o quê, mas talvez alguns outros cachorros, eles já não querem muito papo e talvez eles se irritem, sabe? Que nem a gente, eu não quero que fique pegando, eu não quero que fique me atazanando, e aí será que ele não vai estressando e aí ele começa, tipo, ai, sai daqui, sabe assim, o cachorro? E aí ele começa a ficar bravinho. O brilho avermelhado no olho talvez seja algum lance da pupila que dilata ou dá aquele reflexo, né, do cachorro, o gato tem esses reflexos assim no olho, mas eu não sei exatamente por quê. Newton, fala pra gente aí, por favor, explica aí, por favor. E o que mais? E aí ele se soltou porque só aquele dia ele tentou se soltar ou ele sempre tentava se soltar? Porque tem cachorro que também não gosta de ficar lá, fica todo se mordendo quando coloca coleira, alguma coisa pra passear, não sei. Não estou descartando aí a possibilidade de, sei lá, alguma coisa espiritual. Agora, será que o cachorro trouxe isso com ele? Será que algo que estava na casa usava o cachorro para isso? E depois que o cachorrinho... Ele morreu, né? Tadinho. E depois as coisas melhoraram ou não? Então, não sei. Não sei. Eu sei que gatos, dependendo até... Tem lugares que para adoção de gato, você faz uma entrevista igual. E aí tem as personalidades. Por exemplo, você quer o quê? Como que é a sua casa? Sua casa tem criança? Tem. Quantos anos? Criança, sei lá. Uma de 5, uma de 2. Então esse gato não é para vocês, porque esse gato aqui, a personalidade, ele quer ficar quieto na dele, ele não quer brincadeira. Agora esse daqui é dócil, esse daqui... Então eles têm ali suas personalidades e às vezes eles não são compatíveis com o ambiente que eles estão. Às vezes adotam, por exemplo, um gato ou um cachorro que é arisco, ele quer espaço, ele quer brincar, ele quer não sei o que lá, ele é ativo para ficar num lugarzinho pequeno, sozinho.
o dia inteiro, porque o pessoal trabalha. Ou não, tem lá a criança que quer brincar, tem espaço, um lugar, mas pega um gato que quer ficar quieto na dele, dormindo ali no canto. Então tem que ver isso, para qual que vai se encaixar. E às vezes eu penso que o cachorrinho, tudo, não se adaptou ao modo de vida. Eu não sei, eu só estou tentando achar uma explicação. Não era meu pai. Oi, Ana, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu já te mandei um relato e você já leu. Nesse relato não haverá nomes e se houver já estarão trocados. Esse relato aconteceu em uma roça, onde moramos quando eu tinha 9 anos e a minha irmã 7 anos. Era uma roça tranquila, tinha o curral, a casa da patroa do meu... Tinha o curral, a casa da patroa do meu pai, que era enorme, mas ela vinha só uma vez por mês para acertar o pagamento com os trabalhadores, e tinha a nossa casa. Para te falar a verdade, Ana, aquela casa que nós morávamos era bem estranha. Teve uma vez que a luz acabou e eu fui tomar banho. Minha mãe tinha esquentado a água e colocado em um balde para a gente não tomar banho de água fria. Quando de repente, Ana, vejo do lado da pia do banheiro uma sombra negra no formato de um menino. Eu gritei para minha mãe e aquela sombra saiu. E eu pedi para minha mãe para ela ficar lá comigo, porque eu não queria ficar sozinha de jeito nenhum. Passou alguns dias depois disso e eu e minha irmã estávamos sozinhas em casa brincando. No lado da janela, que era enorme, da cozinha, tinha uma caixa d'água que era do lado de fora da casa. A caixa era sustentada por uma viga de cimento que tinha 2 metros de largura e 3 metros de altura. E a caixa ficava lá em cima. E tinha uma escada de madeira bem do lado, porque qualquer coisa que desse errado na água, meu pai subia lá para arrumar. Aí, Ana, o mais esquisito é que eu e minha irmã estávamos na cozinha brincando com uma caixa. Estávamos na cozinha brincando. Como a caixa ficava no rumo da janela da cozinha, não tinha ninguém lá que nós vimos. Aí nós rodeamos a casa porque nós duas queríamos brincar do lado da caixa d'água. E na hora que chegamos ao lado da caixa, vimos o nosso pai subindo na escada. Ele já estava no 3º degrau da escada. Aí eu e minha irmã chamamos por ele. Pai, deu algum problema na água? E ele olhou para nós e não disse nada. E ele olhava com um olhar de maldade e sorrindo. Falamos de novo com ele. Pai, o que está acontecendo? O senhor está nos assustando. E nada dele responder, só olhava para nós duas. Tentamos várias vezes falar com ele, Ana, mas nunca tinha resposta, só olhava. Quando a minha irmã falou, olha, mana, o olho dele tá vermelho. Ana, o olho do meu pai era castanho claro e tava vermelho, tipo cor de sangue. Eu e minha irmã, morrendo de medo, saímos correndo. Fomos para dentro de casa, gritando e chorando. Fomos para a cozinha e da janela vimos ele olhando para nós e sorrindo lá fora. Eu e minha irmã chorando, gritando. Quando de repente escutamos o assovio que o meu pai sempre dava. Ele tinha essa mania, sempre cantava músicas assoviando. Mas estávamos olhando para ele do lado da janela e ele não estava assoviando. Ana, quando de repente o meu pai entrou em casa, ele chegou na cozinha, foi assim, questão de segundos. Aquele que estava na escada do lado da janela desapareceu. Aí que eu e minha irmã berramos de tanto gritar mesmo. E meu pai falou, que escândalo é esse, meninas? E nós falamos, pai, o senhor estava na escada da caixa d'água. Como que o senhor veio para cá tão rápido? E ele falou que ele estava no curral, arrumando as coisas com a mãe delas. Ele disse, né? Eu estava no curral, arrumando as coisas com a sua mãe. E vi vocês rodeando a casa e entrando e gritando. Fiquei preocupado, pensando que fosse cobra ou algum outro bicho. Vim ver o que era.
Ana, eu e minha irmã chorando, falando: pai, nós vimos o Senhor aqui subindo na escada, falamos com o Senhor, mas o Senhor não respondia. O Senhor estava com os olhos vermelhos. Aí saímos gritando de medo. Mas ele falava que ele estava no curral e escutou a gente gritando e veio ver. Ele viu que nós estávamos assustadas e que nós não estávamos brincando. Ele falou: isso deve ser porque vocês xingam nome ruim e isso atrai coisas ruins e vemos o que não queremos. Realmente, Ana, eu e minha irmã xingávamos muito nome ruim. Depois desse dia, nós não xingamos mais. E quem disse que a gente ia brincar do lado da caixa d'água? Jamais brincamos lá de novo. Ficamos morrendo de medo. Obrigada por ler o relato. Ana, me desculpe se coloquei pontuação errada. Sou sua fã, fiquei sabendo do seu canal através da minha irmã há 3 anos. Amei o canal e sempre vejo seus relatos, não perco nenhum. Um abraço para você, para o seu marido, para os seus bebês lindos e muito sucesso. Hoje sempre Ana manda um abraço e um beijo para minha irmã. Um beijo então para sua irmã. Ai, ai. E doppelganger ou sei lá o que, é aquele doppelganger que ela cópia má da gente, aquele eu de outra dimensão ruim, ou um espírito que fica usando a imagem dos nossos queridos para, sei lá, fazer o que, só para olhar pra gente dessa forma. Eu não sei. Um lobisomem queria comer o meu bebê. Será? A moça que nos conta esse relato diz que um dia conheceu um homem muito maduro e educado por quem ela logo se apaixonou e foi morar num apartamento com ele no mesmo bairro onde ela morava com os pais. Então nasceu o primeiro filho e ela estava muito feliz. Só que na maioria das vezes no apartamento ficava só ela, o filho e a babá, porque o marido viajava muito a negócios, então não era raro eles ficarem sozinhos no apartamento. Uma bela noite, ela estava dando de mamar para o filho dela, era umas 11 horas da noite, estava tudo silêncio, a rua estava um silêncio, até que ela começou a escutar barulho de cachorro, muitos cachorros uivando, uns uivando, outros latindo. E ela diz que o engraçado é que o barulho dos uivos, dos latidos dos cachorros, começaram longe, só que eles iam se aproximando, os latidos e os uivos iam se aproximando da casa dela, do apartamento. Sabe, era como se tivesse alguém andando pelas ruas, alvoroçando os cachorros das casas, sabe? Ela conta que os cachorros da rua estavam loucos de tanto latir, estavam latindo feito doido lá, até que todos pararam de latir. E ela começou a escutar barulho de garra arranhando o cimento. Ela achou muito estranho. Como pode todos os cachorros pararem de latir ao mesmo tempo e de repente esse barulho muito estranho de garras riscando o cimento bem embaixo do bloco onde ela morava? Ela diz que na cabeça dela era algum gato tentando subir pela parede. Ela conta que morava no 3º andar. Então ela colocou o filho dela na cama e foi para a varanda para ver se era algum gato que estava precisando de ajuda. E ela ficou lá olhando para baixo, olhando para um lado, para o outro e nada. Desistiu de procurar. Voltou para o quarto e continuou a dar mamar para o bebê dela, até que ela cochilou, caiu no sono. No outro dia ocorreu tudo bem. Anoiteceu, a babá foi pro quarto dela e a moça que nos conta esse relato ficou em seu quarto assistindo TV junto com o seu bebê. Quando começou os latidos dos cachorros da vizinhança de novo, novamente os latidos começavam longe e vinham se aproximando cada vez mais para próximo do bloco onde ela morava. Aí ela desligou a TV e ficou prestando atenção. E de novo, de repente, todos os cachorros pararam de latir. E novamente o barulho de garras no cimento. E ela foi para a varanda de novo para ver o que era, se tinha alguma coisa, e não viu nada. Voltou para o quarto e ficou ali escutando aqueles barulhos de garras e começou a ficar com medo. E isso se repetiu pelo menos umas 4 vezes naquela semana. Aí ela nem foi mais para a varanda porque daí ela já começou a ficar com medo de verdade.
Aí ela conta que passou uma semana, mais ou menos, depois desse ocorrido, e tava lá ela e a babá conversando, era umas 3 horas da tarde, quando ela escutou alguém bater na porta. E a babá abriu a porta. E lá estava um senhor de roupa branca, barba branca, cabelo branco e comprido. Ele era cabeludo, as sobrancelhas eram fechadas, os dentes muito amarelos e puxados para frente. As unhas dele eram compridas e sujas, sabe? Unha preta. Ela não sabe se era barro preto que tinha embaixo das unhas. E ele exalava um cheiro muito forte. Ele fedia muito, sabe? Era um cheiro enjoativo. Ele tinha os olhos grandes e pretos também, e também tinha as orelhas grandes. E as orelhas eram meio pontudas e cabeludas também. E assim que a babá abriu a porta, esse senhor entrou. Não deu tempo nem de falar nada, ele já foi entrando. E aquele senhor, com um olhar hipnotizante, já foi perguntando se tinha mais alguém na casa. E a moça respondeu que tinha mais um bebê. E a moça que nos conta esse relato disse que não estava acreditando no que estava acontecendo. E esse senhor falou então que queria fazer uma oração nela, na babá, que ele fazia uma reza e que ele veio de longe, que ele estava trabalhando. A moça que nos conta esse relato diz que estava sem reação, que esse senhor falava com elas, mas ele não tirava o olho do quarto onde o bebê dela estava. Então ele falou que iria fazer uma oração na babá, sabe, ele ia tipo benzer ela, mas tinha que ser naquele quarto, no quarto onde estava o bebê. Ela conta que esse homem deixou as duas sem reação, como se elas estivessem hipnotizadas. E ela conta que foram os 3 para o quarto. E quando ele chegou lá, ele perguntou: esse é seu filho? Ela respondeu que sim, e ele ficou lá olhando o menino dormindo. E aí ela perguntou para ele: o que realmente o senhor quer? E ele respondeu que ia fazer uma oração. E ele fez uma oração nela e na babá. E diz que ele fedia muito. Era um cheiro desagradável. Ela falou, não era cheiro de suor, nada assim. Era um fedor de terra, de mato, não sei. Ela conta que parecia que as duas estavam em transe. Até que num momento de lucidez, ela agradeceu a ele e o levou até a porta de saída. E diz que as orações dele, elas não entenderam nada. Ele falava coisas estranhas. E depois que ele saiu do apartamento, as duas ficaram chocadas por não terem a reação de pôr ele pra fora assim que ele entrou. Elas ficaram como se estivessem em transe. Tipo, foi uma loucura deixar esse homem entrar e ir até o quarto. Nunca com a consciência boa, em sã consciência, elas deixariam esse homem entrar. Já recuperadas do susto, ela, a babá e o bebê, ela pegou o bebê e desceram até a portaria do prédio, falar com o porteiro quem era aquele homem de branco que subiu e foi bater na porta da casa dela. Elas ficaram furiosas, ela falou que ficou furiosa por terem deixado aquele homem entrar. Mas para surpresa delas, o porteiro disse que ninguém havia entrado, ele não deixou ninguém entrar. E ele nem tinha visto alguém com aquelas características. E o porteiro disse ainda que estava lá o tempo todo, se alguém tivesse passado por ele, ele teria visto. E novamente as duas ficaram chocadas, uma olhando para a cara da outra, sem entender o que tinha acontecido. Enfim, depois de 3 meses, eles tiveram que entregar o apartamento, porque os negócios do marido dela não deram certo. E ela voltou para a casa dos pais dela, que era no mesmo bairro, para passar uma temporada lá. Até melhorar as finanças, o pai dela cedeu o quarto da frente da casa para eles. E nesse mesmo ano, os pais dela foram passar um final de semana numa chácara de amigos deles lá. E o marido dela também precisou viajar. E acabou ficando apenas ela e o filho sozinhos novamente. Então ela trancou bem todas as portas e ficou lá assistindo TV até que cochilou. Só que ela acordou com um ronco muito alto. Na verdade, parecia um rosnado alto. A luz do quarto estava acesa. Imediatamente ela olhou para o filho dela para ver se era ele que estava roncando. Aí ela baixou, colocou o ouvido no rosto dele para ter certeza, né, se era ele, se era dele que vinha o ronco. Quando ela percebeu que não era do filho dela que vinha aquele ronco. E aí ela olhou para a janela. Detalhe que a janela era de ferro, veneziana de ferro, que abre para os lados. Sabe, é uma chapa, então não tinha como ver do lado de fora sem abrir a janela.
e ela percebeu que o rosnado vinha ali do lado de fora. E lembra o barulho de garras arranhando o cimento que ela ouvia no antigo apartamento? Pois agora ela estava ouvindo o mesmo barulho. O arranhado. Estavam arranhando agora a parede do quarto dela pelo lado de fora. E dessa vez ela podia ouvir o rosnado do bicho. Ela foi se aproximando da janela do quarto e era como se aquele rosnado, aquele ronco estivesse aqui, ó, no rosto dela. E ela sentiu como se aquela coisa soubesse que o filho dela dormia naquele quarto. E aí ela se agachou, sentou encostada na parede, de costas para onde da janela, ali embaixo da janela, e começou a chorar e a rezar Ave Maria. E então aquela coisa que estava lá do lado de fora saiu arrastando os pés no chão com barulho de garras. E ela conta que na casa dos pais dela tinha muro alto e portão fechado. Não podia ser gato nem cachorro que tivesse entrado. Além disso, o barulho de garras ali era muito alto para ser de um bicho desse tamanho, de um cachorro, de um gato. Era assim algo pesado, um animal grande que fazia barulho da garra arranhando o cimento conforme andava. E foi indo até que ela não escutou mais os barulhos. E naquela noite ela não dormiu, é óbvio. Ela passou a noite toda rezando para aquela coisa não voltar mais. A moça que nos conta esse relato termina dizendo que viu vídeos aqui no canal falando que lobisomens vão atrás de mulheres com bebês. E ela se pergunta, será que isso que visitou o apartamento dela era mesmo um lobisomem? Talvez atraído pelo cheiro de criança nova, ele foi até o apartamento dela e durante o dia foi como homem, pessoalmente ver o filho dela? E como explica o ocorrido na casa dos pais dela? O que? Ele seguiu o cheiro? O que foi tudo isso? Um espírito queria pegar meu filho no colo. Meu segundo filho tinha uns 4 meses quando a minha mãe... É uma moça que nos conta, tá? Meu filho tinha uns 4 meses quando meu segundo filho, né? Quando a minha mãe, recém-separada do meu pai, tinha marcado um encontrinho com um crush na praça central da cidade. Eu e minha irmã fomos junto para tomar um sorvete e ficar por perto, né? Enquanto a minha mãe conhecia o pretendente dela. Minha irmã, Fulanes, tinha 15 anos nessa época, mas sempre muito madura. Ela me ajudava com os meus filhos. Modéstia à parte, meu bebê era muito lindo. Loirinho, gordinho, uma fofura, um encanto. Nós tomamos um sorvete e ficamos circundando a praça, nos revezando com o bebê no colo, curtindo. E num determinado momento, olhamos para trás e vimos uma mulher nos fotografando com o celular. Eu sou meio estourada. E como tinha sido mãe recentemente, eu estava naquela fase bem protetora e até meio paranoica com meu filho, sabe? Quem é mãe entende. Eu imediatamente a encarei com uma expressão de brava, que é a minha cara padrão. Então, ela fingiu... É uma moça, né? Uma mulher. Então, ela fingiu demência, baixou a cabeça e nós continuamos andando. A gente deu mais uma volta, espiamos minha mãe, ela estava conversando com o crush bem no centro da praça, sob uma velha árvore. Sentamos num banco e quando olhamos para trás, eis que surge a tal mulher novamente. Ela puxou o assunto, era baixa, bem clara, cabelo escuro, rosto comum, mal arrumada, de short jeans e chinelo, roupa comum e simples. Ela não tirava os olhos do meu bebê. Eu e minha irmã reparamos nisso e, apesar de termos diferença de 9 anos, somos quase gêmeas em ideias e pensamentos, e um pouco em aparência também. Como moramos em cidade pequena, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar quem ela era. E ela citou umas pessoas que eu não conheci. Dizia que era amiga da fulana, trabalhava em uma loja tal que eu conhecia o dono, mas quando ela citava os nomes, eram todos de gente desconhecida. Ela estava com um celular antigo, sabe, de flip, que abria no meio assim. Ela pediu para ver o bebê de perto, mas eu segurei firme e continuei conversando, afastada dela. Perguntei se ela tinha algum filho e ela fez uma expressão de tristeza,
como alguém que perdeu o filho ou que queria ter filho, mas não podia. E me disse que tinha uma menina e que era mãe solteira. Então eu perguntei onde estava a menina e ela se atrapalhou toda, enrolou e não respondeu. Apenas mostrou no celular uma foto muito mal focada de uma menina loirinha que dizia ser filha dela, mas honestamente eu não acreditei. Ela pediu várias vezes para pegar o bebê no colo e eu, pode me julgar, mas eu não deixei. Afinal, eu nem a conhecia. Tudo sobre ela era meio estranho. A forma que ela surgiu, o jeito com que ela parecia perdida e desconectada da realidade. Disse a ela que eu era ciumenta com os meus filhos e que eu não gostava de pessoas estranhas com ele no colo. Eu disse que ele só ficava com o meu marido, comigo e com a minha irmã. Finalmente, a nossa mãe fez sinal para a gente ir embora. Ela se despediu do crush e nós nos despedimos da tal mulher e andamos até o carro. Falamos para nossa mãe, né? Ai, ainda bem que acabou esse encontro. Tinha uma mulher estranha ali querendo pegar o menino, tava tirando fotos, nossa, nos seguindo. Minha mãe fez aquela cara que eu conheço bem e disse que o tempo todo ela nos viu conversando só entre nós duas, que não viu mulher alguma conversando com a gente na pracinha. Minha teoria, a mulher não era dali, daquele universo, porque surgiu do nada com aquele celular estranho e fissurada no meu bebê. Eu acho que ela tinha más intenções. Consegui sentir isso quando ela se aproximou. Mas como sempre, seja lá o que ela era, Deus nos livrou. Seria o tio que morreu? A moça que nos conta esse relato tem 17 anos e é de Brumadinho, Minas Gerais. E o que ela vai contar aqui aconteceu com ela e com a família do namorado dela em janeiro deste ano, de 2019. Bom, ela conta que no dia em que isso aconteceu, os pais do namorado dela, que aqui ela vai dar o nome de João, convidaram ela para comer uma pizza na casa deles e aproveitar para dormir lá. Assim eles ficariam sossegados porque ela não tinha que se preocupar em voltar embora para a casa dela. Era uma noite comum. Ela estava lá no quarto do João, conversando com ele, ela estava sentada no meio da cama, e ele, o namorado dela, o João, estava deitado ao lado dela, na beirada da cama. Mas assim, diz que como é uma cama grande, ela estava sentada aqui, ele estava deitado do lado dela, então ele estava num espaço bem legal ali, estava bem espaçoso na cama, ainda tinha um espacinho de cama até chegar o chão, vamos dizer assim. E eles conversando e rindo, ela falou que estava uma noite bem agradável, né? Eles estavam se divertindo ali, quando do nada, no meio da conversa ali, tudo, num momento de distração assim, o João do nada caiu da cama. Mas ela falou que não foi um tombo, não foi um acidente, até porque ele não estava assim tão na beirada da cama para que isso acontecesse. Parece que alguém estava puxando os pés dele. Os pés dele foram de uma vez para fora da cama e ele foi escorregando pela cama até cair no chão, como realmente se alguém estivesse puxando ele para fora da cama. Só que foi tudo muito rápido e foi com muita força. Ela disse que nunca viu o namorado dela com tanto medo como aquela noite. Ela conta que ainda segurou a mão dele para tentar puxá-lo de volta para a cama, mas não teve como, ele foi para o chão. Então, assim, foi rápido, mas foi o suficiente para eles perceberem e para ela também perceber que ele estava sendo arrastado para o chão e não um tombo. Ele caiu no chão super assustado com tudo e ela conta que por estar sentada na cama, ela pôde ver certinho o que aconteceu. E era claro e óbvio que eles estavam sozinhos no quarto, não tinha mais ninguém ali que pudesse ter feito isso. Bom, aí ela o acalmou, né, repreendeu aquilo que, sei lá, que estava lá, que fez isso acontecer, e aí depois já eles se distraíram, começaram a brincar, a rir de novo, enquanto a pizza não chegava. Depois disso, ela conta que ela e os pais dele desceram para comer a pizza, comeram ali e ficaram conversando por muito tempo, jogando papo fora. E papo vai, papo vem, começou a entrar na história do falecido irmão do sogro da moça que nos conta esse relato, que é o falecido tio do João. E começaram a contar coisas que aconteceram. Várias histórias a respeito desse tio, que aqui ela vai chamar de José.
Ela diz que o José, apesar de ter sido um homem que teve bastante problema com bebida, ele era muito engraçado e de muitas vivências. E depois disso, os sogros ainda contaram algumas coisas sobrenaturais que já tinham acontecido na família. Ela diz que eles estavam muito envolvidos ali naquela conversa, mas resolveram subir para deitar, para dormir, porque já era bem tarde. Primeiro subiu o sogro dela, que ele estava muito cansado, né? Naquele dia ele já subiu e ela ficou com a sogra dela ali embaixo arrumando as coisas na cozinha. Não passou uns 15 minutos depois disso, o sogro dela desceu correndo as escadas, desesperado. Chegou ali na cozinha com o olho arregalado e com a boca branca. Na hora elas se assustaram, afinal o sogro dela não é dessas coisas. E imediatamente elas pensaram, né? Alguma coisa aconteceu. E aí o sogro dela começou a explicar que assim que ele subiu para o quarto dele, ele começou a mexer no celular. Quando de repente chegou uma notificação para ele. José Nunes, que era o nome do irmão dele, José Nunes seguiu você. Nessa hora todo mundo gelou, ficou morrendo de medo. Afinal, a notificação não abria e não aparecia de qual rede social se referia o José Nunes seguiu você. Ela disse que foi muito assustador, porque a maior parte da conversa que eles tiveram naquela noite ali no jantar foi justamente a respeito desse tio falecido, sendo que eles nunca comentavam sobre isso. E ela pergunta aqui, será que esse tio já estava na casa antes dessa conversa, antes disso? Será que foi ele que puxou o pé do João na cama e a mensagem no celular, aquela notificação, foi só mais uma manifestação? Clamei e Lúcifer não existe. Olha que beleza. Vamos ver. Olá, tudo bem? Não vou mudar o meu nome. Eu me chamo Fulano, tenho 45 anos e moro em Recife. No último dia, 15 de agosto de 2021, eu procurei uma encruzilhada para fazer um pacto de riqueza e mulheres com o Lúcifer. Ao chegar lá, à meia-noite em ponto, de domingo para segunda-feira, noite estrelada, chamei por ele 3 vezes, bem no meio da encruzilhada, e nada. Chamei novamente, chamando 3 vezes, novamente chamei, né? Por 3 vezes, absolutamente nada ocorreu. Pois bem, peguei meu carro, entrei e fui para casa. Hoje, ao redigir este e-mail, continuo sem receber nada de resposta ao meu clamor. Resta a minha pergunta, realmente existe o Lúcifer? Acredito que não, que tudo não passa de uma grande farsa. Todos esses relatos aqui descritos de pacto e de encontro com o tal de Lúcifer aí, não existe nada disso não. Já tem mais de 20 dias e nada. Será que ele é muito ocupado? Ou ele não tem coragem de vir a mim? Bom, só sei dizer é que no dia seguinte eu perdi foi meu carro em um assalto e com a parcela do seguro atrasada. Ah lá, ele veio e te tirou o carro. Castigo do outro por procurar o seu opositor? Não sei dizer. O que sei dizer é que nada de Lúcifer e nada de encontrar o meu carro novinho. Continuando, espero na próxima escrever se realmente ele, Lúcifer, apareceu para finalizar o meu clamor ao pacto ou não. Agradeço imensamente. Um beijo para você, obrigada. Às vezes, assim, foi um livramento, né? Às vezes não é para acontecer, né? Mas depende, sei lá, de repente ele aparece ainda, de repente já apareceu, você não percebeu, de repente, né, tem alguma outra coisa impedindo que ele apareça, não sei. E também não vou descobrir porque eu que não vou chamar. Tá bom? Eu que não vou chamar. Você já cruzou com um loirão bonito? Loirão de olho azul, bem vestido, num carrão? Ó, aí você já conversa e fala, é você que veio aqui? Coitado, não vai parar os homens loiros bonitos na rua, não. Começa a perguntar se ele é. Mas é que tem, né, bastante gente que manda os relatos que ele vem bonitão, assim. Não sei, já tentou tocar a guitarra na encruzilhada lá? Não, tocar um blues ali. Às vezes ele aparece. Deu certo com o... Esqueci o nome dele no filme Crossroads. Com também o
Robert Johnson, tocar ali a tríade do diabo, não é? Do que, enfim, na encruzilhada lá. Ah, sei lá, espera, você quer muito, quem sabe, uma hora aparece, né? Aí você manda o relato pra gente. Fala, apareceu aqui o diabo. Ai, eu sei lá, não duvido. Conversa mais. O falecido veio cobrar meu pai em sonho. Olha, viu? Não pode dever. Não pode dever, porque nem morto eles não vão perder a dívida, não. Mas vamos lá. Não sei do que se trata o relato, a gente vai descobrir agora. Olá, Ana, tudo bem com você? Eu sou sua fã. É uma moça que nos conta. Sou sua fã faz mais ou menos 1 ano. E desde que vi a primeira vez, eu amei. Já que sou curiosa, desde já digo que se houver nomes, já estarão trocados, inclusive o meu. Então fique tranquila, tá? Desde já peço desculpas também pelos erros de português, já que não sou muito fã de escrever. No meu caso, a culpa é minha mesmo, não é do celular não, tá? Gostei da sinceridade, parabéns. O relato é curto e aconteceu com a minha mãe, Penny, e o meu pai, Leonard. Me chamo Fulane, coloquei Fulane para diferenciar um pouco das fulanas, né? Eu moro no interior do Rio Grande do Norte. Minha família, por parte de mãe, sempre foi bem sensitiva para coisas sobrenaturais. Eu, por exemplo, sempre vejo vultos, raramente sinto alguém me tocar, mas quando olho não tem ninguém. Tenho paralisias do sono, algumas tias, eu e minha mãe temos sonhos premonitórios. Minha mãe, algumas tias e eu, temos sonhos premonitórios. Acho que é assim que fala, né? Minha irmã também é sensitiva, já viu a alma do nosso avô paterno querendo falar com meu pai. Disse minha irmã que na época tinham 7 anos, que meu avô estava com saudades dos filhos e queria ver pelo menos o meu pai. Mas com o tempo minha irmã fez um tratamento, eu acho que é isso. Me perdoem aí o pessoal que é espírita se eu falar algo que não seja o nome certo, tá? Mas é porque não sei quase nada sobre espiritismo. Eu morro de medo dessas coisas. Sei que muitos fazem o bem, sim, mas eu fui criada para sempre temer essas coisas, olha lá. Mas respeito muito a religião. Mas voltando, né, ao relato, minha irmã era muito medrosa para essas coisas. Via vultos quase que direto, igual a mim. E a minha mãe, por indicação de uma tia minha, por parte de pai, a levou em um centro para fazer esse tratamento. E desse tempo em diante diminuíram muito as aparições. Mas ainda assim, continuamos sensitivas. Mas vamos para o relato em si agora. Esse relato aconteceu há cerca de 10 anos. Minha mãe, Penny, e meu pai, Leonard, ainda eram casados. Hoje faz 8 anos que eles são separados. Meu pai sempre amou ouvir músicas em rádio. E lá em casa tinha somente um rádio. Mas esse rádio um dia pifou. Por ser muito velho, né? Para vocês terem noção, o rádio era daqueles bem grandes, de largura, preto, que se ouvia rádio AM, FM e ainda colocava fita cassete. Pois bem, esse rádio quebrou e lá foi meu pai comprar outro rádio. E como todo brasileiro, meu pai comprou um rádio parcelado, já que na época rádio aqui era muito caro. Pois bem, meu pai comprou o rádio e vida que seguia, né? Com pouco tempo depois, o dono da loja, que vou chamar aqui de Stuart, ele morreu. Não lembro de quê, mas ele morreu. E o meu pai ainda devia 2 parcelas desse rádio, mais ou menos umas 2 parcelas do rádio. Porém, minha mãe não sabia disso, já que ela pensou que ele tinha pago tudo já do rádio. Bom, cerca de 1 semana após o falecimento do Stuart, fomos eu, minha mãe, eu, minha irmã, minha mãe e o meu pai dormir normalmente em casa. No dia seguinte, minha mãe me contou que teve um sonho estranho. Disse que no sonho ela estava sentada e o Stuart foi sentar ao lado dela. E ficaram conversando ali por um tempo.
Mas de repente, ele disse à minha mãe assim: diga pro Leonard que ele vá lá na loja pagar o restante do rádio, tá? Pois faz uns meses que ele tá devendo. Se ele não for, vai acontecer algo. Minha mãe me contou e eu achei estranho, pois fazia realmente uns 4 a 5 meses que meu pai tinha comprado esse rádio. E pelo tempo que ele tinha comprado, já teria dado tempo para ele pagar. Mas a gente ficou quieta. Quando chegou a noite, minha mãe perguntou pro meu pai se ele devia alguma coisa lá pro Stuart. Meu pai disse que sim, que tinha 2 parcelas que faltava pagar do rádio e que ele estava enrolando para pagar porque estava um pouco apertado financeiramente falando e por isso não tinha pago. Mas já que Stuart tinha morrido, né? Meu pai disse que não ia pagar o rádio mais não, que ia deixar pra lá, né? Ai, morreu mesmo. Foi daí que minha mãe contou do sonho dela. Mas o meu pai não deu bola. Diz que isso era só um sonho. Que quem já viu morto voltar para cobrar conta? Pois bem, minha mãe avisou e meu pai não acreditou. Passou-se uns 2 ou 3 dias desse sonho e chegou uma carta para o meu pai, informando que ele tinha uma dívida na loja do Stuart e que se o meu pai não pagasse ou não fosse lá na loja resolver mais... se ele não pagasse ou não fosse lá na loja resolver com a viúva do Stuart, ela iria começar um processo judicial contra ele. Foi então que minha mãe disse ao meu pai assim: e agora? Vai continuar duvidando que o Stuart veio em sonho cobrar pelo rádio que você deve? Meu pai ficou de boca aberta. No mesmo dia foi até a loja e pagou o que devia lá. E foi a primeira e última vez que meu pai tentou enviacar alguém. Enviacar alguém, é isso? Bom, Ana, foi isso. Espero que tenha sido interessante para vocês. E tenho outro relato que o meu avô materno deu um aviso à minha tia, por outra tia minha, por sonho também. O relato é um aviso do meu avô. Ok. Espero que você leia os 2 relatos. Na minha família temos muitas coisas sobrenaturais que sempre que eu lembrar de algum, eu mando para você. Achei bem legal sua entrevista no Danilo Gentili e estou vendo os stories do novo Instagram da loja e espero que vocês lancem logo a moda feminina. E diga ao Matheus que fiquei feliz por ele ter feito o Insta dele. Dei cada risada com os stories comemorando os 4 e 5 mil inscritos, ficou bem engraçado. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Beijo, sou sua fã. Muito obrigada, um beijão para você. Aqui. Então, agora o pai acredita, né, que morto também. Na verdade, ele não veio cobrar. Na verdade, o morto, o seu Stuart aí, ele devia conhecer a mulher. A mulher é braba. E ela vai cobrar esse fulano, porque essas 2 parcelas, que ela vai levar essa briga até o fim. Então, deixa eu avisar ele. Fala, filho, paga, que é melhor que você não conhece lá a mulher lá. Ela vai infernizar a tua vida. Não sou eu, não. Eu tô nem aí. Se você não quiser pagar, você não paga. Mas, ó, aquela tá viva e vai ser pior do que eu no teu pé. Então, conselho aqui de parça, paga as parcelas. Ele foi mais ou menos isso. Não falou bem, mas, né, foi isso daí que ele falou lá no sonho pra mãe. Então ele não veio muito o que cobrar, ele veio assim dar um conselho, cara, paga, porque senão uma coisa ruim vai acontecer. Ele só falou isso, que a mulher meteu um processo, não foi nem por Serasa, sei lá, por o nome, por SPC, já ia meter um processo logo. Lá, tá, paga tudo, filho, não deve nada não. Bom, viemos aqui que os defuntos vêm cobrar mesmo. Meu amigo foi levado por um saci. Ah lá, tá vendo? Boa noite. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu sou de Sorocaba e quem vai contar a história é o meu marido, de nome Fulano. Mas aqui eu vou chamar de Fulano, pra ficar o casal Fulano e Fulana. Todos os nomes estão trocados. Daqui pra frente quem conta é ele. Ok. Bom, estávamos numa cidade chamada Capela do Alto, interior de São Paulo. Estávamos em 4 pessoas, todos amigos. O João, o Paulo, o José e eu.
todos ali na faixa de 10 anos de idade, mais ou menos, no ano de 1987. Íamos caçar no bairro do Cercado. Fazíamos isso sempre, todo final de tarde. Eu morei lá no bairro do Barreiro, que ficava próximo ao bairro Cercado. Morei por 1 ano. Fiz amizade com esses amigos aí em uma escola, escola de sítio, com uma professora tomando conta de uma sala de 1ª a 4ª série, todos juntos. Era assim mesmo. Quando estávamos no meio da caça, no meio do mato, bateu um vento muito forte. Eu lembro que o céu estava claro ainda. Fomos nos proteger próximo a um muro que ficava ali perto do mato. Foi quando demos falta do João. Procuramos em todo lugar, enquanto Paulo foi chamar os pais do João. E depois disso, demorou mais meia hora e ainda estávamos procurando pelo João. E então vi, entre as árvores, o João se mexendo, próximo ao rio, coberto de folhas, todo sujo e ralado. Corri na direção dele e ele, meio atordoado, me falou: "Como vocês não viram o Saci me virando?" Depois disso, ele nos contou que sentiu que tinha dormido mais de 3 horas, mas não tinha passado de 40 minutos desde o sumiço dele. Então disse que parecia que tinha flutuado e seus pés não conseguiram tocar o chão, que alguém o tinha carregado. Falava com toda a convicção que foi o Saci. Por incrível que pareça, todos acreditaram na história dele. Afinal, não tinha nem por que mentir. PS, estou tentando manter o meu marido acordado para contar a história com mais detalhes, mas tá difícil. Porém, ele já me contou essa história várias vezes, então acredito que não tá faltando nada. Mesmo porque ele está já trocando as palavras de sono. Beijo no coração. Ah, fui comprar a caixa assombrada de outubro, estava esgotada. Pensa uma pessoa chateada. Abraço e até o próximo relato. Tenho mais alguns. Ah, que pena. Assinado fulano e fulano, que já tá no 5º sono. Ok. Um beijo para vocês dois. E então, existem muitos relatos assim. E o interessante é que ele, com 10 anos de idade, já consegue descrever e se lembrar do que aconteceu. Porque muitos casos que eu vejo aqui são crianças pequenas que não sabem explicar o que aconteceu. Mas ele sentiu que foi tirado do chão e ele falou: "Vocês não viram o Saci me virando?" Seria isso? Algo assim? Para onde será que levou? Porque ele apagou. Que é isso, gente? Por que são espíritos da floresta? Eles somem com a pessoa. Mas qual o intuito deles? Será? Por que eles fazem isso? Sequestram principalmente crianças? E depois devolve. Não sei, some, aparece. É só por arteiro? Mas, gente, não faz isso não. Mas ele tava todo ralado, coberto de folha, tipo sujo, assim. Olha, tem vários relatos desse tipo por aí. Se você começar a dar uma pesquisada aí nessas histórias pelo sítio, você vai encontrar muitas histórias bem interessantes nesse sentido. Muito legal. Quer dizer, legal não, né? Pra pessoa que se sumiu com ela. Mas é interessante. Algo a ser estudado ou não. Olá, assombrados. Espero que estejam gostando das coletâneas especiais. Daqui a pouco eu volto, hein? Aguenta aí. Mas você já adquiriu a sua caixa assombrada do mês de dezembro com o tema Varginha? Vou mostrar de novo pra vocês o que vem e tem novidade ainda, tá? Olha, você vai receber uma camiseta aqui, ó, de Varginha que brilha no escuro. Camiseta com o ET de Varginha que brilha no escuro. Você vai receber também este ganchinho aqui, ó, com ET de Varginha que você pode colocar na cozinha para colocar o seu guardanapo. Olha que chique. Guardanapo no ET de Varginha.
Você fixa aqui na parede, tá bom? Então, este ganchinho vai receber também essa estatueta, né? Esse miniatura aqui em resina, exclusivo e numerado também, tá? Só para caixa assombrada aqui, pintado à mão, no maior capricho, como vocês sabem. E vocês vão receber também a caixinha para colocar ele dentro ou uma caixinha decorativa para vocês montarem, tá? Vocês vão receber o papel com as instruções e vocês mesmos podem recortar e montar a caixinha. Você pode deixar do lado, colocar ele dentro, mas para deixar do lado é legal, sabe? Assim, de decoração. E também esse display que você também vai montar, dobrar para colocar o seu ETzinho nele aqui, ó, na frente do muro onde ele foi visto, né? Aqui assim, ó. Então, você vai montar esse display que vai na caixa junto com as outras coisinhas. Tem mais coisa, tem incenso, tem a receita, tem uma guloseima maravilhosa que eu não consigo parar de comer, tá? Então, vai estar bem legal. Essa caixa tá bem legal, garante a sua, tá? E logo mais a gente se vê aí nos relatos de novo, assim que essa bonita dessa voz voltar. Ela tá voltando aos pouquinhos. Beijos e até lá.